Olá, pessoal. Meu nome é Daniela Ximenes, sou professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura, especificamente sobre o romance indianista. Vamos lá? O romance indianista. O romance indianista, tipicamente brasileiro, foi uma das principais tendências do nosso romantismo. O prestígio do indianismo, que trazia o índio e os costumes indígenas como foco literário junto ao público, foi amplo e imediato. Eu escolhi essa imagem para falar um pouco da relação do romance indianista com o romantismo. Então, como se você já tiver assistido outras aulas anteriores, quando nós falamos de literatura, embora a gente tenha outros enfoques, outras temáticas sociais, temáticas humanas, enfim, de comportamento humano e toda aquela questão estética envolvida, quando a gente fala de literatura, e principalmente, primordialmente, de literatura brasileira, a gente fala de manifestação literária, eu sempre bato nessa tecla, né? E literatura de fato brasileira. O romantismo é a primeira escola literária de fato brasileira. Por que é a primeira escola literária de fato brasileira? Porque aí eu já tenho um sistema literário consolidado. E o que seria esse sistema literário consolidado? Eu tenho uma obra que é brasileira, produzida no Brasil, publicada no Brasil, reproduzida no Brasil. Eu tenho um público leitor brasileiro, que é num quantitativo bem maior, e aí eu tenho um escritor brasileiro. Então, quando a gente fala aí do romantismo, nós falamos dessa afirmação de identidade. O que acontece? O romantismo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase nacionalista, que é a que se encaixa o romance indianista. A segunda fase é aquela fase em que a gente tem uma tendência mais pessimista, conhecida como o mal do século. E a terceira fase é uma fase aí com a temática mais social, que é a condoreira, com o objetivo aí de trazer para o centro das narrativas o negro, né, o escravo, mostrar para aquelas pessoas que viviam nesse período dessa produção literária, como era a vida aí dos escravos africanos, beleza? Então, quando a gente fala do romantismo, do indianismo, ele centra-se aí nessa primeira fase do romantismo. Então, observa que, como eu já venho abordado, a nossa literatura, assim como afirma o Antônio Cândido, ela é fruto de um transplante, quer dizer, é uma literatura que já vem próxima e ela vem para o Brasil pronta, quer dizer, Portugal já tem um desenvolvimento bem maior e essa literatura ela vem pronta para o Brasil. Então, o que acontece? Após o período de Revolução e tal, o que a gente tenta aí trazer? Um símbolo de nacionalidade. Aí pensamos aí qual seria esse símbolo de nacionalidade. A gente pode falar que a formação do povo brasileiro ela se dá inicialmente pelo português e o indígena, depois pelo português, indígena e africano. Então a gente tem essas misturas e posteriormente outros povos vêm para o Brasil. Mas inicialmente a gente tem. Então, quando nós falamos de símbolo de nacionalidade, escolhe-se o índio como esse símbolo. E o romance indianista vai justamente trazer para o centro da narrativa o índio, quer dizer, aquela figura de herói, como ficará mais esclarecido posteriormente. Essa imagem que eu escolhi, não sei se vocês observam que há uma certa semelhança lá com o quinhentismo, com a carta de Pero Vaz de Caminha, em que nós temos a retratação aí do índio, da fauna e da flora, que é descrita lá na carta de Pero Vaz de Caminha, só que aqui ela é mais detalhada. Então, assim, eu procuro símbolos de nacionalidade. Agora, falando dos antecedentes, assim como já iniciada a explicação, aqui nós temos a ideia do iluminista pré-romântico Jean-Jacques Rousseau. Quem não conhece Rousseau aí na vida, não é? Segundo ele, o homem originalmente é puro, mas é corrompido ao entrar em contato com a civilização. Portanto,
Rousseau via no homem primitivo o modelo de ser humano. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, o que a gente observa aqui? Que o índio ele vai aparecer de uma forma diferente, quer dizer, ele é o bom selvagem, dotado de boas virtudes, de boas qualidades, e que o contato com a sociedade é que vai corromper. Por não contarmos com a riquíssima matéria aventuresca medieval do romantismo europeu, que é o cavaleiro medieval, representava a figura do herói romântico, justo, fiel, corajoso, forte, ético. No Brasil, o herói cavaleiro não poderia existir, pois não houve Idade Média. Então, nosso índio passou a representar a pureza, a inocência do homem não corrompido pela sociedade, além de assemelhar-se aos heróis medievais. Então, observa que é um ponto a se enfatizar nessa parte do texto, que embora nós tenhamos essa tentativa de desvincular a literatura brasileira da literatura portuguesa, assim como em outros aspectos aí dessa relação de Brasil e Portugal, é meio que impossível nesse primeiro momento, até porque nós estamos falando da primeira escola literária do Brasil e que esses resquícios eles vão aparecer aí posteriormente. Então, o índio ainda ele é caracterizado aí de acordo com a visão europeia. Vamos lá agora às principais características. A primeira característica é o nacionalismo. O que seria o nacionalismo? O índio é colocado no romance indianista como símbolo de nacionalidade. Então, ele está no centro ali da narrativa, tudo envolve ele e é também o ambiente ao qual ele pertence, a fauna, a flora. Então, isso aparece nesse romance de forma bem descritiva. Falando da estética nativista, a gente também tem novamente essa enfatização do nativo, do índio, com a exaltação da natureza, tá? E o índio ele é visto de forma idealizada como figura nacional, europeizado e quase medieval. Então, quando a gente fala aí de idealização do índio, a gente pensa na seguinte perspectiva: eu estou à procura de um símbolo de nacionalidade, esse meu símbolo de nacionalidade ele tem que ser perfeito. E o índio ele não é perfeito, mas nesse primeiro momento, nessa primeira narrativa, principalmente utilizada por José de Alencar, ele é idealizado sim. Posteriormente nós teremos outras escolas literárias que vão abordar aí as várias facetas do povo brasileiro, do homem brasileiro, de como ele se comporta. Vai mostrar que o índio ele não é tão perfeito assim, mas para esse primeiro momento ele é colocado de forma idealizada, propositalmente para gerar esse símbolo mesmo de nacionalidade. Temas históricos são abordados, resgate de lendas e o contato do índio com o europeu colonizador. É tanto que esse é um dos focos aí da narrativa Iracema, que é a principal abordada aí. Na verdade, Iracema é a principal obra do José de Alencar e que marca aí como surge o povo brasileiro, mas isso a gente vai abordar posteriormente, tá bom? Vamos lá. Falando agora de José de Alencar. O José de Alencar, ele é cearense, era cearense, viveu aí de 1829 a 1877, considerado o mais importante representante do romance indianista. A crítica considera que é um estilo criado por ele, que também é chamado de patrono da literatura brasileira. Agora eu escolhi essas duas obras aí, O Guarani, de José de Alencar. Logo abaixo eu coloquei o link dos vídeos, do livro, perdão. Então, se você quiser acessar de forma digital, fazer o download do arquivo, eu tenho aí o link, que aí já te direciona direto para a página do download, tá? E aí eu escolhi também Iracema, que eu já falei sobre ela aqui, que é de José de Alencar também.
A Iracema é um clássico. Quando a gente fala de literatura clássica, todo mundo já diz, pelo amor de Deus, literatura clássica não, por conta da linguagem. Então, Iracema é um romance que acontece entre uma indígena e um português e um europeu, e que mostra aí como surge o primeiro brasileiro, que é fruto dessa relação de um português com uma índia brasileira. Então, o que é que a gente observa na Iracema? A gente observa uma linguagem mais poética, mais romântica. Há quem diga que é um poema em forma de prosa e não em forma de verso, por conta de todo esse lirismo, de todo esse romantismo. Apesar de muitos, assim, logo no início criarem um estranhamento, eu indico super quando a gente fala de crítica literária. Então, quando a gente fala de um texto que ele é, assim, exaltado, que ele entra aí para o foco da literatura, não é simplesmente porque é gostoso, é bom e tal, eu me identifiquei com a leitura. É porque dentro desse texto, dessa produção literária, eu tenho características ali que contribuem bastante para eu compreender como a literatura se formou, como o povo pensava daquela forma. Então, não tem como eu falar de literatura desvinculada aí de história. Então, novamente, se você não gosta de história, é bom que reveja, é bom que compreenda, porque a literatura, ela traz um retrato ali da sociedade naquele determinado momento. E aqui a gente vive um momento em que o Brasil tenta se desvincular de toda a forma aí de Portugal, perfeito? Vamos lá. Aí eu trouxe uma questão do livro A Prova Enem, do primeiro ano do ensino médio, na página 27. Se você estiver com o livro em mãos, você pode pegar o livro e acompanhar a leitura por aí. E é justamente um trecho da Iracema. Diz assim, é o capítulo 2. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Observa aí, a virgem dos lábios de mel. Há quem me pergunte assim, professora, já tinha creme dental naquela época? Já tinha escova de dente? Não tinha. Então, quando a gente tem a virgem dos lábios de mel, é uma forma idealizada de retratar a Iracema, tá? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. Então, observa que, como adjetivo, como comparação, escolhe-se aí a fauna e a flora brasileira para enfatizar esse símbolo de nacionalidade, né? Essa questão nativa. Rumor suspeito que quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que os teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema, José de Alencar. Então, nós temos um trecho de Iracema. Observa que, inicialmente, nós temos a descrição da Iracema e, posteriormente, a gente tem a descrição aí do protagonista europeu, perfeito? Agora, vamos para a questão. Diz assim: nesse trecho, selecionado do capítulo 2 de um dos principais romances indianistas do romantismo, dá-se o primeiro encontro entre Martim, o guerreiro branco, e Iracema, a virgem dos lábios de mel.
Dentro dos propósitos do romantismo brasileiro, esse encontro é corretamente interpretado como? Então, observa que quando a gente fala aí de questão do Enem, ela vem contextualizada. Eu preciso de entender todo um contexto a qual esse meu texto está inserido, o contexto histórico, o recorte histórico aí, do que ele procura, do que ele precisa. Então, aqui a gente já tem o foco, o romance indianista pertencente ao romantismo direitinho, tá? Então, vamos verificar as alternativas. O que ele quer aí, né? Ele quer o que esse encontro, como ele é interpretado corretamente. Letra A, o resgate histórico da origem do povo brasileiro, representado nessa obra pelas matrizes indígenas e europeias. Então, observa aqui. Essa aqui já é a minha alternativa correta. O que é esse resgate histórico da origem do povo brasileiro? Para quem lê o livro, e fazendo aí um resumo, o livro Iracema, ele vai dizer como surge o primeiro cearense. E assim, muitos teóricos, eles vão dizer que esse livro, ele mostra como se dá o nascimento do primeiro brasileiro, que é justamente dessa união entre um português e um indígena. Então, a gente tem esse recorte, de fato, histórico, tá? Representado nessa obra pelas matrizes indígenas e europeias, aí enfatizando a nossa resposta. Vamos ver por que a letra B não é a alternativa correta. O relato irônico do processo de colonização do Brasil. Aqui a gente já dá uma parada, né? O que é irônico? A gente não tem nada de ironia aqui, a gente não observa essa figura de linguagem ironia presente no meu texto. Portanto, essa aqui, de cara, já não é a nossa alternativa, perfeito? Apresentado desde o início da obra como um projeto fadado ao fracasso. Então, esse não é o aspecto relevante aqui. Vejamos a letra C. O retrato objetivo do início da ocupação do Brasil pelos europeus, relegando o índio a um papel coadjuvante nessa obra. Então, a gente tem duas informações aqui que elas são opostas ao que o livro, esse fragmento, traz. Primeiro, que não é um aspecto objetivo. A gente tem uma subjetividade enorme aqui. A gente tem uma descrição enorme aqui desses personagens, né? E o segundo aí é esse papel de coadjuvante, quer dizer, o índio, ele não é o coadjuvante, ele é o protagonista, ele está no centro da narrativa. Então, essa aqui já não é a alternativa correta. Letra D, a representação da convivência belicosa entre brancos e indígenas, sinalizando nessa obra a impossibilidade de uma miscigenação. Então, ao concluir a leitura, a gente observa que há sim essa miscigenação, que inclusive é bastante abordada no livro, tá? E a letra E, a reconstituição do choque entre a cultura indígena e a religião católica, legitimando no romance a cristianização dos povos indígenas, matrizes indígenas e europeias. Então, a gente percebe que esse não é o foco. Então, o que é importante lembrar dessa aula, que a gente precisa saber, é que o romance indianista, ele está dentro da escola literária romantismo, e é importante também que eu saiba que o romantismo, ele não é dividido somente nessa questão do símbolo de nacionalidade, e que eu tenho outras fases aí do romantismo, a segunda e a terceira fase, que são bem importantes em aspectos literários aí, estéticos de fato, e que trazem outras figuras para o centro das narrativas, mas que quando nós falamos de romance indianista, lembro o quê? Índio, né? O índio no centro da narrativa, um símbolo de nacionalidade que vai aparecer como aquele ser puro, inocente, dotado de boas características, de boas qualidades e ainda versado a questão da fauna e da flora brasileira. Então, por hoje é só.